como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, que a gente precisa de pelo menos uns 5 ou 6 jogadores para chegar e ser titular. Nada desse negócio de vir, vem para somar, não, nada de soma aqui. Não estamos na escola aqui. Nós precisamos de jogador para jogar futebol. Jogador que saiba dominar uma bola, que saiba passar uma bola, que saiba chutar a gol, que cabeceie com o olho aberto, né? Jogador que saiba, que entenda a parte tática também, que é uma coisa importante, que muitas vezes a gente tem jogadores que você coloca e o jogador, taticamente, ele não entende nada do jogo. Então, isso aí fica difícil. E a gente vê bastante isso no Vasco acontecer, a dificuldade de se posicionar em campo, a demora de entender como é que o adversário joga, até a gente entender como é que o adversário joga, já tomou 2 gols. Já tomou 2 gols. Então, não adianta mais. O Vasco precisa disso. Gente ali dentro que tenha bagagem, que tenha jogado alguma final, que tenha sido campeão em algum time. A gente não vê isso, nós não temos jogadores com bagagem para dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos calmar a gente, não. O Vasco sempre é desesperado, correndo atrás do prejuízo. Então fica difícil, gente. Tem que melhorar e logo, né? Não pode esperar mais. Temos 2 jogos agora em casa que são fundamentais. Não tem outro resultado se não for a vitória. Tem que ser 2 vitórias jogando em São Januário. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão ligados no canal Vascaíno desde sempre. Desde já um abraço a todos vocês, um casaca no coração de cada um. Hoje, quinta-feira, logo mais daqui a pouco, às 20 horas, 8 horas da noite, o nosso Vascão entra a campo para enfrentar a equipe alviverde ali, esmeraldina, o Goiás que está aí numa fase também aí muito similar à do Vasco da Gama, guardadas as proporções das 2 equipes, obviamente, mas os 2 times aí vêm buscando aí uma vitória para respirar, quem sabe, no Campeonato Brasileiro. Galera, hoje então vamos dar início ao nosso vídeo. Primeiro eu quero começar o nosso vídeo de hoje dando ênfase, né? Dando bastante ênfase aí, e olha, meus parabéns. Nunca critiquei de verdade, esse sim eu nunca critiquei, tiro o meu chapéu. Esse cara é o Mauro Galvão, o nosso capitão aí das conquistas importantes aí da nossa época vindoura aí, 97, 98, 99, 2000. Mauro Galvão aí, que foi um dos maiores capitães aí da história do Vasco da Gama, que vestiram a nossa camisa. E ele mesmo aí que fez aí um desabafo no podcast, ao Caldeirão, ao canal, né, Caldeirão Vascaíno, fica aqui os créditos também. Ele deu ali uma aula, né, deu um banho de como que se deve tratar o Vasco da Gama. O bacana da gente ver um camarada como Mauro Galvão, com lastro, com história, com costas largas para falando a mesma coisa que nós torcedores já estamos falando também há bastante tempo, que o Vasco não precisa de 1 nem de 2, o Vasco precisa de 5, 6 ou mais reforços para chegarem, serem titular, jogadores que saibam dominar uma bola, que saibam dar um passe, que saibam finalizar de fora da área, jogadores que saibam ali fazer o gol quando estão cara a cara com o goleiro, que cabeceiam com os olhos abertos, que joguem com consciência. Tudo isso foi citado, como vocês puderam ver no início do vídeo agora, pelo nosso capitão Mauro Galvão. Então assim, Mauro Galvão, você tá de parabéns, cara. Quem dera essa diretoria aí, essa diretoria lista, essa safra de merda, ouvisse 10% do que você fala, meu querido. Mas estamos do seu lado, porque a gente sabe que você sim tem identificação com a nossa Cruz de Malta. Agora sim, dando início aos assuntos que tangenciam aí os bastidores do Vasco da Gama no dia de hoje, o Luiz Melo, que é o CEO da SAF, aí o CEO, eu não vou nem chamar ele, gente, não vou mais ligar o nome desse cara ao Vasco, só vou falar assim, Luiz Melo, CEO da SAF, só isso. Ele, que é o CEO da SAF, dessa 771 aí, né, essa empresa caloteira americana. Ontem aí a empresa 777 Partners, após passar por uma longa reunião ali em São Januário, na parte da tarde, eles alegaram taxativamente, eu vou abrir aspas aí para a diretoria da 777, eles consideram o assunto, abre aspas, como assunto encerrado, ou seja, o camarada está no Vasco indevidamente, está ferindo o estatuto do clube, está ferindo aí os sócios torcedores,
está aí totalmente contraditório com as leis dentro do Clube do Vasco da Gama, dentro do estatuto, isso é cabível dentro das leis, sabe? Então assim, tá tudo errado. A 777, a qual detém os direitos da SAF do Vasco, fez uma reunião ontem e simplesmente passou a mão na cabeça do cara, colocou ele embaixo do braço. Estranho, né, gente? É bastante curioso, né? Por isso que eu falo pra vocês, esse cara não foi contratado à toa, os beneméritos que agora estão fazendo de coitadinho, fazendo de conta que não sabiam de nada, não tô julgando, não tô dizendo que é todos, mas a maior parte deles sabiam sim na merda que iriam enfiar o Vasco, entendeu? E na verdade o Vasco virou isso aí, um lugar para se lavar dinheiro e para roubar bastante dinheiro até agora, foi o que a gente viu, porque contratação, montagem de elenco, minimamente ali aquilo que a torcida espera até agora não foi feito por essa SAF lixo. E ainda por cima disso estão aí passando a mão na cabeça de Luiz Melo. Luiz Melo mesmo, o qual sofreu mais protestos hoje aí pela torcida do Vasco da Gama, não se sabe aí exatamente o CPF de quem fez isso, mas algo assim, lógico, é uma ameaça, é um protesto violento que caracteriza a violência, enfim, mas também não deixa de ter um pouco ali a sua graça por ter aí festa junina e coisa e tal, e fizeram aí, vamos dizer assim, o Judas, né, para ser malhado, e esse Judas seria aí o Luiz Melo, aí o CEO da SAF, ele que foi feito ali com a camisa do Urubu, né, juntamente no rosto dele, como está na capa do vídeo ali, o Luiz Melo como agente duplo, né, usando a camisa dos dois times arqui-rivais aí, maiores rivais um do outro. Então esse aí é o nível da diretoria que está à frente do nosso clube hoje, infelizmente, e meus parabéns aí para os torcedores que estão protestando pacificamente, que estão aí caindo para dentro aí dessa diretoria lixo mulamba que está à frente do nosso clube. E só um adendo, já aproveitando, já que é para falar de torcida, a Força Jovem Vasco, a Ira Negra, a Mancha Negra, a Ira Jovem, a Rasta, todas as torcidas organizadas, tem seus representantes ali, tem seus torcedores ali, fiéis, que estão ali fazendo protesto, assim como eu e você, contra essa SAF de merda, contra essa diretoria mulamba. Isso aí tem que continuar, mas uma coisa que eu tô reparando também é que boa parte da torcida do Vasco parece estar acomodada, parece estar achando bonito, parece estar gostando de jogar a Série B e ver o nosso time passar por vergonha após vergonha. Ah, mas por que você fala isso, Álvaro Silva? Gente, eu vou falar que vou ser bem sincero pra vocês, eu fico observando, não vou dar nome aos bois para evitar problema. Mas eu fico observando que tem muita gente que está mais preocupado aí em fazer churrasquinho no dia do jogo do Vasco, em comprar uniforme, e comprar bandeira, e comprar isso, e comprar aquilo, e fazer caneca, e não sei o que lá, e caravana. Gente, parece que o Vasco, quem vê esse tipo de coisa acontecendo, parece que o Vasco está ali disputando o Campeonato Brasileiro, que o Vasco está ali nas quartas de finais para passar para a semifinal da Copa do Brasil, que o Vasco está jogando Libertadores, que a gente está toda hora ali beliscando algum título. Quem vê parece que é, mas na verdade não é. Na verdade estão vivendo o pior momento da história, porque todo ano que a gente pensa que é o pior momento da história, quando entra o ano seguinte consegue ser pior do que o ano anterior. E eu ainda consigo ver ainda em 2023 o Vasco passando por esse tanto de situação, um monte de torcedor vivendo no mundo da lua, com a cabeça no mundo da lua, acreditando num monte de coisa, perdendo mais tempo para comprar uniforme, perdendo tempo para comprar bandeirinha, fazer gueri-gueri e fazer churrasquinho e samba e não sei o que, e aí se preocupar, protestar verdadeiramente em prol daquilo que nós amamos. Eu tô vendo poucos que estão botando a cara a tapa, por isso eu dou os parabéns para os torcedores, os quais estão fazendo esse protesto sim. Gente, agora mudando de assunto, mas ainda falando dessa empresa lixo aí, falando da 777, eles que negociam aí com o Sevilha aí para a tentativa de trazer aí o volante Fernando, né? O volante Fernando teria aí exigido 2 anos de contrato e o Vasco estaria disposto então a ceder a essa exigência, e acertar com o atleta aí com um vínculo de 24 meses de contrato. Fernando aí, que ainda tem mais 1 ano e meio de contrato do Sevilha, e o Vasco estaria negociando um valor aí, um denominador comum para tirar o atleta lá do Sevilha, algo que eu acho muito difícil, porque o Vasco não está tendo dinheiro nem para pagar os jogadores que já comprou, que dirá para comprar outros jogadores, mas vamos ver que fim pode dar esse imbróglio. Agora, gente, se tratando de reforços, né? Ainda de reforços, está fechado, aí está sacramentado a contratação do zagueiro Maicon, ele que veio do Santos, como eu já noticiei a vocês ontem, anteontem, nos últimos vídeos. O Maicon que teve passagem por Galatasaray, São Paulo e vários outros times. Fato é que ele já tem seus 34 anos, não era aproveitado no elenco titular do Santos e veio ao Vasco aí, chegou ao Vasco de graça, com custo zero, né? Ele que teve o seu contrato rescindido com a equipe da Baixada Santista e agora então acertou com o Gigante da Colina, com o nosso Vascão, até dezembro de 2023.
vocês, no caso ele chega de graça, o Vasco só vai arcar aí com esses 6 meses aí de salário do jogador, que ainda não se sabe qual é o valor, eu também estou curioso para saber, e fato é também que esse contrato pode ser renovado com cláusulas automáticas ali, gatilhos, de acordo com o que o atleta for jogando e metas forem batidas. Não sei bem ao certo que metas são essas, quando eu souber eu falo para vocês aqui. Gente, lembrando que eu só estou dando a notícia, eu sinceramente não sou a favor da contratação do atleta para o nosso clube, a gente precisa de jogadores no momento com mais vigor físico, mais novos e mais assim consolidados no mercado, não um atleta que já chegou no seu auge, agora a tendência é diminuir o rendimento. Infelizmente, essa é a contratação a qual essa SAF está trazendo para nós, então eu deixo aqui o registro, vamos ver o que vai acontecer então nos próximos capítulos envolvendo esse atleta que chegou ao Vasco, vamos torcer para que ele consiga minimamente jogar um futebol aí, para tentar ajudar a gente dentro de campo, que nós estamos precisando e muito. Não sei se ele vai salvar a pátria, mas fazer o que? É o que temos, né, gente? Infelizmente, é o que temos. Se tratando ainda de reforços, o Vasco aí, representantes do Vasco e da 777 Partners vão se reunir, vão se encontrar neste sábado, vão ter uma reunião ali com os empresários, com representantes do meia, do camisa 10 Lanzini, né? Ele qual está de férias lá em Miami. Então vamos ver aí que imbróglio pode dar aí, acredito eu então que no sábado à tarde, talvez domingo, pode ser que a gente já tenha aí um veredito sobre a situação desse jogador, se vem mesmo ao Vasco ou não vem. Fato é que eu só acredito, não só ele, mas qualquer outro jogador ali, minimamente ali, mediano para jogar no nosso clube, eu só acredito quando o cara vestir a camisa, porque aqui no Vasco é o clube que mais especula no Brasil e é o clube que menos contrata. Gente, o Vasco teria aí demonstrado interesse também no meio-campista Luiz Gustavo. Luiz Gustavo ele mesmo, gente, o qual passou pelo São Paulo, qual jogou por alguns times ali da Europa de escalão médio, agora estava por último no Al Nassr da Arábia Saudita, o mesmo time ali do Anderson Talisca, do Cristiano Ronaldo, ele que teve seu contrato rescindido, já término de contrato, né, e estaria livre no mercado. O Vasco da Gama teria se interessado, teria sondado pelo atleta. Gente, o problema é o seguinte, quando você pega o nome Luiz Gustavo, igual quando a gente fala do Medel, né, eu até falei que se ele tiver com vontade de jogar, se ele tiver com aquela gana, pode agregar, mas não vai aguentar jogar a temporada inteira por conta da idade. Mas aí, se tratando também de Luiz Gustavo, é a mesma situação, o cara já tem 35 anos, é meia, já ganhou bastante dinheiro. Será mesmo? Será que ele chegaria aqui com essa vontade de ganhar pelo Vasco, de lutar até a última bola, pelo último... Eu não sei, gente, não sei. Sinceramente, eu tô cansado de contratação desse estilo no Vasco. Eu quero jogadores aí com 22, 24, 25, 26, 28 anos no máximo, com vontade de ganhar títulos, jogadores que tenham ali a veia vencedora, que já tenham títulos no seu currículo, jogadores acostumados a ganhar, fazendo parte do nosso elenco. Não jogadores que já estão aí, já chegaram no seu auge e a tendência agora é diminuir o rendimento, assim como eu até mesmo falei no início do vídeo do zagueiro Michael, né? Enfim, esses são jogadores que estão especulando aqui no nosso clube. Gente, e não menos importante agora, vou falar para vocês aqui a possível escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Goiás logo mais às 8 da noite em São Januário, Caldeirão lotado. Embora eu particularmente, eu pedi para vocês aí, torcedores, esses 3 jogos, eu Álvaro aqui, só minha pessoa, eu pedi para vocês aí 3 jogos de apoio aí, que é esse jogo contra o Goiás e os outros 2 próximos, um deles no caso é contra o Botafogo, o outro é contra o Cuiabá, pra gente ver o que pode acontecer. Mas fato é que eu tô totalmente a favor a esse lance de torcedor zero. Hoje a casa cheia, mas na minha opinião, se o Vasco não for bem hoje ou contra o Cuiabá, aí sim a gente pode abraçar esse plano de sócio zero, torcedor zero, porque aí a gente vai colocar dinheiro no bolso desses caras e eles vão brincar com a gente mais uma vez, como já vem brincando todo o ano. Gente, então, se tratando de Vasco e Goiás, possível time que pode entrar a campo logo mais contra a equipe esmeraldina é Léo Jardim, Figueiredo na lateral direita, gente, Figueiredo no lugar de Puma Rodrigues, que está na seleção do Uruguai aí, que deve ser titular na seleção do Uruguai. Figueiredo, aí vem aí Lincoln ou Miranda, né? Aí Léo, que é o Léo Pelé, e Piton fechando ali a linha defensiva. Depois vem o meio-campo com 4 jogadores: Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos, Marlon Gomes. E no ataque, Alex Teixeira e Ryan. Ou seja, o Vasco provavelmente deve jogar aí no 4-4-2, improvisando Figueiredo lá na lateral direita e jogando com Zé Delivery, que é famoso por entregar a paçoca no meio-campo, com 4 jogadores de meio-campo, né? E vamos ver então o que pode acontecer, né? Vamos ver o que pode acontecer. A formação, não é que a formação
não me agrada. O que não me agrada são esses 4 jogadores no meio campo, ainda mais o Zé Delivery e o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho, tudo bem que quando ele entrou ali, numas fogueiras ali, até que conseguiu ter um nível de assertividade bom. Mas eu tô curioso para ver, fato é que hoje é clima de decisão, hoje é vencer ou vencer. Na verdade, eu tô falando isso para vocês já há umas 7, 8 rodadas, toda rodada eu falo que é vencer ou vencer, mas na verdade sempre é mesmo vencer ou vencer, e o Vasco infelizmente vem deixando a desejar nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que hoje essa mística, que esse número seja quebrado, vamos torcer para que a gente chegue aos 9 pontos, como eu falei de Santos hoje aqui, o Santos que ontem jogou contra o Corinthians, né? Que o Corinthians é um dos postulantes ali que está brigando ali junto com a gente na parte de baixo da tabela. O Corinthians ganhou do Santos, porém, todavia, entretanto, o Santos pode perder pontos aí devido ao protesto que a torcida fez ontem, atirando fogos ali em direção ao goleiro Cássio, atirando objetos em campo ali na Vila Belmiro. Então isso pode ajudar o Vasco, mas fato é também que não adianta a CBF tirar ponto do Santos, não adianta torcer pro Corinthians perder, não adianta de repente daqui a pouco o Grêmio ganha do América Mineiro se o Vasco não fizer a sua parte. Então tudo começa com o Vasco fazendo a sua parte. Então vamos torcer para daqui a pouco que o Vasco entre em campo, consiga essa vitória, consiga respirar, para depois a gente enfrentar o Cuiabá e conseguir ganhar também, para quem sabe Botafogo beliscar pelo menos um empate, pelo menos, né? Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. E outra coisa, agora que eu tava pensando aqui, só para finalizar, para que essa retranca de 4 volantes contra o todo-poderoso Goiás jogando dentro de São Januário com a casa cheia? Para que essa retranca? Ah, Álvaro, não é como não é, gente. Zé Delivery, Marlon Gomes, Andrei Santos e Matheus Carvalho. Zé Delivery e Matheus Carvalho com certeza vão ficar ali atrás. Vai ficar 2... Quando o Vasco estiver atacando, esses 2 camaradas vão ficar para trás. E só quem vai sair pro jogo, teoricamente, é Andrei Santos e Marlon Gomes. Que eu vou ser sincero pra vocês. Quando um joga, o outro não joga. É muito raro no Vasco os 2 jogarem bem jogando juntos. No meio campo do Vasco. Na seleção, não sei, jogam, mas aqui no Vasco não consegue. Ou joga o Andrei Santos bem, o Marlon vai mal, ou o Marlon vai bem e o Andrei vai mal. Aí eu fico imaginando, aí olha o nosso meio campo de novo aí. Então tudo vai passar por esse meio campo que o Zé Ricardo armou hoje. Todo jogo passa pelo meio campo, então vamos ver o que vai acontecer, o que vai dar nesse meio campo de hoje. Fato é que o Vasco tem especulado um monte de jogador para meio de campo, até agora não chegou ninguém. Até mesmo falando de volante, o Vasco dispensou no início do ano o Yuri Lara, com a narrativa de que o Vasco iria reformular seu elenco, que era uma nova era. Até agora não chegou nenhum volante do nível do Yuri Lara. Não que o garoto seja aí um Kanté da vida, longe disso, mas estava jogando direitinho, não estava entregando a paçoca, estava representando a gente dentro de campo, e ele foi ali dispensado no começo do ano e até agora não chegou ninguém à altura dele, né? Então esse é o nível de contratações e de reforços que vem chegando no nosso clube. Gente, então eu fico por aqui, depois do jogo aí, dependendo do resultado aí, se nós conseguimos uma vitória ou dependendo conforme acontecer, eu apareço aqui mais uma vez ainda hoje pra gente estar aí esmiuçando essa partida, falando sobre esse jogo, ou até mesmo desabafando ou comemorando, né? E é isso aí. E amanhã eu broto aqui também com o nosso noticiário normal de cada dia aí, falando do nosso Vascão. Família, tamo junto e hoje tem que dar Vasco, hein? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Saudações Cruz Maltinas, tamo junto, valeu e é nóis!